No vídeo anterior, nós comparamos números decimais e eu perguntei como comparar frações. Você sabe como fazer isso? Quem é maior, um meio ou um terço? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, agora a gente vai comparar um meio com um terço. Da forma como está escrito aqui, fica um pouco difícil da gente fazer a comparação, porque um tem o denominador 2 e o outro tem o denominador 3. Então, o que isso significa? Um meio significa que eu peguei um inteiro e eu dividi esse inteiro em duas partes iguais. E cada uma dessas partes a gente vai chamar de um meio. Então, eu vou deixar aqui o rosa é um meio. E um terço é a mesma coisa. Peguei o inteiro, dividi ele em três partes iguais. E um terço corresponde a uma dessas partes. Com esse desenho aqui, com essa representação gráfica, a gente consegue verificar quem que é maior. Se é um meio, que é o rosa, ou se é um terço, que é o azul. Ó, a gente percebe que um meio é maior do que um terço, olhando pela representação gráfica. Então, aqui a gente pode dizer que um meio é maior do que um terço. Mas e se eu não tivesse isso? Como que eu poderia fazer? Existem duas formas de fazer essa comparação. Uma é transformar a fração para um número decimal. Então, 1 dividido por 2 é só fazer aqui 1 dividido por 2, que vai me resultar em 0,5. E 1 dividido por 3, que vai me resultar em 0,333 e assim por diante. Então, que número que é maior, 0,5 ou 0,3? Lembra que a gente já viu em outro vídeo como comparar os números decimais. Então, 0,5 é maior que 0,3, ou seja, um meio é maior do que um terço. Outra forma de fazer ainda é a gente transformar o 2 e o 3 para o mesmo denominador. Como que a gente faz isso? Vocês devem lembrar lá quando a gente trabalhava com o mínimo múltiplo comum. Então, o 2 e o 3, aqui eu só coloco números primos. Então, o 2 dividido por 2 dá 1. Aqui resulta o 3, aí o 3, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Então, o menor múltiplo comum entre o 2 e o 3 é o 6. Então, aqui eu colocaria o 6. Só que aí, assim, ó, o que acontece? Do 2 para o 6, o que aconteceu? Eu multipliquei o 2 por 3. Então, esse 1 eu também vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. Né? Multipliquei aqui por 3. Ou seja, 1 meio é a mesma coisa que 3 sextos, ó. 1 meio e 3 sextos. 1, 2, 3 sextos, certo? E a mesma coisa eu vou fazer analisando um terço. Do 3 para o 6, multipliquei o 3 por 2, então também vou multiplicar 1 por 2, que vai dar 2 sextos. Então, ó, 1 terço é a mesma coisa que 2 sextos. Bom, daí a gente consegue analisar se o denominador é igual, a gente vai analisar o numerador. Quem é maior, o 3 ou o 2? O 3, então, 3 sextos é maior que 2 sextos. Então, as três formas, né? Uma é analisando pelo desenho, como a gente fez aqui. Então, olhar o 1 meio e o 1 terço, quem é maior. Outra é fazer pelo decimal e a outra é transformar para o mesmo denominador e é analisar os numeradores. Então, pensando nisso, vamos fazer só mais alguns exemplos. 1 quarto e 2 terços. Se eu fizer essa análise, agora a gente vai fazer pelo número decimal e também fazendo pelo MMC. Então, o 4 e o 3, o MMC aqui vai ser 12. Então, do 4 para o 12, eu multipliquei o 4 por 3, então significa que eu também vou multiplicar 1 por 3. Então, 1 quarto é a mesma coisa que 3 dozeavos. E aqui, ó, o 3 para o 12, eu multipliquei o 3 por 4, então, 2 vezes 4 vai me resultar em 8. Quem é maior, 3 dozeavos ou 8 dozeavos? Como o 8 aqui é maior do que o 3, então, 8 dozeavos é maior do que 3 dozeavos. Isso significa que 2 terços é maior que 1 quarto. Se eu fizesse com um número decimal, 1 dividido por 4 vai me resultar em 0,25. E o 2 dividido por 3 vai me resultar em 0,666, é uma dízima periódica. Quem é maior, 0,25 ou 0,666? O 0,666. Então, aqui, 2 terços é maior do que 1 quarto. Vamos para mais um exemplo. 1 sexto e 2 terços. O mínimo múltiplo comum aqui de 6 e 3 é o 6. Então, 6 para o 6 eu multipliquei por 1, 1 vezes 1, 1. De 3 para 6, multipliquei por 2,
2 vezes 2, 4. Quem é maior, 1/6 ou 4/6? É o 4/6. Ah, mas eu quero fazer por decimal. Então, vamos lá. 1 dividido por 6 vai me resultar em 0,1666 e assim por diante. E o 2 dividido por 3 vai me resultar em 0,666. Quem é maior? 0,16 ou 0,66? O 0,66. E aí eu tenho aqui a comparação. Então, fica fácil para a gente comparar, ou transformando para decimal, ou trabalhando com as frações com o mesmo denominador. Muito bem, agora nós já sabemos como comparar números decimais e frações. Fique ligado nos temas dos nossos próximos vídeos. Até mais!